técnicos escreveram tratado. Tratado de pintura, de Leonardo, tratado de arquitetura, de escultura, de Michelangelo, o tratado de arquitetura, do Alberto, e assim por diante. Os tratados surgem. Mas além dos tratados, começam a surgir também, isso desde o final do 400, desde o começo do 400, tratados sobre máquinas, sobre a construção de máquinas. É óbvio que a partir do momento em que se dá o desenvolvimento das grandes navegações, há uma exigência clara de novas máquinas. Então, e foi isso que aparece no Palissy. O Palissy está propondo, vocês não podem imaginar a quantidade de máquinas que ele está propondo. 90% delas não dá para construir, não dispõe dos recursos mesmo. Ele tem a ideia. A mesma coisa acontece com o Leonardo. Leonardo tem, e o Paulo Rossi vai dizer, Leonardo, na verdade, não estava nem um pouco interessado em construir as máquinas. Ele estava interessado em inventá-las, em imaginar essas máquinas extraordinárias. E era para eu ter trazido para vocês, esqueci. Há uma máquina, de todas as formidáveis, há duas que o sujeito chamado Kircher vai propor, que são formidáveis. Uma é uma máquina para você ler automaticamente um livro. A máquina, eu vou descrever a máquina para vocês. Ela é como um moinho d'água, um monjolo. Ela é como uma roda gigante. Ela é exatamente uma roda gigante, só que em vez dos banquinhos, você tem cada página do livro. E, escondidos num porão, tem jeito, estão trabalhadores que giram a máquina. E sentados, em várias posições, estão os leitores, de braço cruzado, e a máquina vai girando. Isso vocês têm aí. E isso que ele bola. Só que ele precisava de gente para fazer isso. O cara lá rodando, os caras lá rodando. Mas ele bola. A outra a máquina formidável que ele bola para os reis é uma máquina de espionagem. Que é o seguinte: os reis não podem ter confiança nos seus conselheiros e nos outros príncipes. Tem gente que sempre acaba no lugar dele. É aquelas coisas que a gente sabe que é a corte. Então o rei precisa, ele próprio, poder ouvir tudo que se passa no palácio. Então ele bola tipo de arquitetura em que as salas, os lugares onde o rei fica, tem sempre uns dutos que levam para outros lugares. E esses dutos terminam com uma orelha bem grande. E o rei encosta lá. E ele escuta tudo que se passa no palácio. Então, vai desde máquinas completamente alopradas, que depois deram das coisas que a gente sabe que deram. Né? Tudo aí. É aloprado porque eles não têm os recursos para essas máquinas operarem. O que eles estão bolando? Eu vou falar disso na próxima aula. Eles estão bolando autômatos, na verdade é isso. Uma máquina que funcione sozinha. Mas eles não têm como. Então você tem as máquinas do Leonardo são fantásticas. Ele bola o submarino, o avião, a construção de prédios de apartamento. Ele bola milhares de coisas. Então, o que há é a ideia de que é possível a técnica trazer, propor objetos novos, máquinas. Então, o que é a técnica?
A técnica aparece como posso usar essa expressão, uma lógica da invenção. Ela é um instrumento para a fabricação de máquinas. A ideia é que a técnica, enquanto tal, é um tipo de saber instrumental que permite inventar instrumentos novos, utensílios novos, ferramentas novas, máquinas novas. Então, se a gente resumir isso que eu estou chamando de desforra dos mecânicos, eu acho que nós podemos resumir o que aconteceu com a técnica nos seguintes pontos. Primeiro, os objetos técnicos, agora, eles estão destinados a resolver problemas práticos em todos os domínios da atividade humana. E técnica agora significa solução de dificuldades práticas em qualquer domínio. Segundo, os objetos técnicos são inventos para resolver problemas antigos e novos. Terceiro, os objetos técnicos são projetos para a construção de máquinas. Quarto, eles são pensados como ferramentas para o trabalho, instrumentos para a ciência, máquinas para dominar a natureza. Em quinto lugar, como aparece na obra de Vesalius, como aparece com o desenvolvimento da cartografia, a técnica começa a desenvolver uma atitude descritiva, que vai permitir a aparição dos herbários, dos bestiários, que serão fundamentais para a biologia, de jardins, pomares e grandes extensões de plantação, que serão essenciais, sobretudo, para a agricultura que vai ser praticada nas Américas, o latifúndio que vai surgir no mundo. E os ateliês mesclam a atividade de compra e venda de objetos que eles estão destinados a fabricar, combinam isso com a noção de experimentação. Ainda não é experimento, mas já é a experimentação, ou seja, ensaio livre. Eu passo agora a segunda parte da aula, que é o outro lado do desenvolvimento. Há um outro desenvolvimento que é feito, sobretudo, pelos platônicos e neoplatônicos de Florença, a partir da tradução encomendada por Lourenço de Médici a Marcílio Futino do Corpus Herméticos, e que vai se estender pouco a pouco para o restante da Itália e para o restante da Europa, que é a magia maravilhosa. Ela vai se desenvolver, por exemplo, na
Inglaterra, com Dee, que é o astrólogo da Rainha Elizabeth, com um grupo que está à volta, chamado Colégio Invisível de Hackney. Ela se desenvolve na Alemanha, com Paracelso, do surgimento dos Rosa-Cruz. Ela se desenvolve na Itália até encontrar o seu apogeu final, já da Renascença começando a terminar, com Giordano e Agripa. Então, ela se espalha. A magia natural é constituída pela astrologia, alquimia, medicina hermética e numerologia. Não há um rei, um imperador que se preze na Europa que não tenha o seu astrólogo e o seu alquimista. Todos têm. Eu penso que para nós entendermos as principais ideias que são desenvolvidas pela magia natural, porque a magia natural se autodenomina maiúsculo. As técnicas são as artes. Astrologia, agricultura, cultura, escultura, mas a magia natural da arte. Então, para nós entendermos a maneira como a magia natural se propõe a operar, eu gostaria de muito rapidamente lembrar a maneira como se organiza o cosmos, como se organiza o mundo na perspectiva da Renascença, mas da Renascença platônica. Eu vou tomar como referência o capítulo 2 de Le Moyne des Choses, o capítulo chamado A Prosa do Mundo. Há um equívoco nesse texto de Foucault, porque ele considera que a descrição que ele vai fazer é válida para toda a Renascença. Não é. É válida para o platonismo renascentista. Ela não é válida para o aristotelismo, ela não é válida para o estoicismo, ela não é válida para o epicurismo. Isso é o problema de toda grande obra. Toda grande obra, ela é sempre faz uma descoberta fundamental. A tendência do autor é universalizar. E vai querer fazer valer para toda a Renascença aquilo que, na verdade, é o platonismo. Mas que para nós é fundamental. A descrição que ele vai fazer, que eu vou resumir aqui, é fundamental, porque dá para, a partir daí, compreender o modo de operação da magia natural. Então, de acordo com Foucault,
dizer que o saber, a ciência, o saber, até o final do século XVI, se organiza em torno de um núcleo fundamental, que é a semelhança. Semelhança. Ou seja, a semelhança é o grande dispositivo teórico e prático para a construção do saber até o final do século XVI. A semelhança vai constituir uma trama semântica, e essa trama semântica é obtida através de 4 grandes articulações, ou 4 maneiras pelas quais a semelhança se apresenta. A primeira é a conveniência, ou seja, a concordância. São convenientes ou concordantes as coisas que se aproximam até se juntar e depois se fundir, de tal maneira que a extremidade de uma é o começo da outra. As coisas se comunicam, elas comunicam os seus movimentos, as suas paixões, as suas propriedades. E essa comunicação, que estabelece a concordância entre as coisas, decorre no lugar. Ou seja, a concordância se estabelece entre coisas próximas, espacialmente próximas, espacialmente visíveis. Por exemplo, a alma e o corpo, os peixes e a água, os pássaros e o ar. Essa proximidade espacial é o signo de um parentesco entre as coisas. Elas convêm umas com as outras, elas concordam umas com as outras, elas se comunicam umas com as outras porque elas são parentes. E o que acontece é que, de proximidade em proximidade, todas as coisas se avizinham. A última lá é vizinha da primeira, graças a toda a cadeia de coisas vizinhas que se interpõem. De tal maneira que o mundo é, na verdade, uma cadeia contínua de concordância ou de parentesco entre as coisas. A segunda articulação é a emulácio. A emulação. Agora, a concordância, o texto das coisas, não vai mais depender da proximidade espacial delas. Pelo contrário, a concordância, convivência, se realiza à distância. É uma concordância sem contato. Por exemplo, os nossos olhos emulam as 2 grandes luminárias que estão no céu, que são o Sol e a Lua. O nosso intelecto emula o intelecto divino. As flores da terra emulam as estrelas do céu. E as estrelas do céu emulam as flores da terra. Na vontade, na vizinhança, na proximidade, o que há um espelhamento. As coisas se espelham
umas às outras, elas se imitam umas às outras sem se tocar. De tal modo que o mundo é um espelho de milhares de espelhos, uma reduplicação interminável. É a mais célebre, certamente, das equações, né? O olho é a janela da alma e a alma é o espelho do mundo. E é por isso que na cultura renascentista, os olhos, toda e qualquer criatura contada tem uma pequena pinta branca, que é a luz, que indica a alma que está atrás desse olho. A terceira forma da semelhança é a analogia. Agora não se trata mais nem da proximidade espacial, nem da imitação à distância, do espelhamento à distância. A analogia opera com a semelhança invisível, ou a semelhança sutil. Por exemplo, a planta vegetal é um animal de cabeça para baixo. E o animal é uma planta vegetal de cabeça para cima. E evidentemente a analogia é a semelhança mais universal, a mais privilegiada de todas as semelhanças, porque ela é que define o ser do homem como microcosmos. O homem é microcosmos porque ele é a analogia do universo. E finalmente, a quarta situação da semelhança é a simpatia, que não precisa da proximidade ou uma conveniência. Não precisa do espelhamento ou uma emulação. E não precisa também da invisibilidade ou uma analogia. A simpatia é o processo de mobilidade de todas as coisas. Os movimentos pelos quais as coisas se aproximam, se tornam convenientes, se imitam umas às outras, se emulam, ou entram em analogia. A simpatia é, portanto, o princípio das outras semelhanças. Ela é aquilo que torna possível as outras semelhanças. Por quê? Porque a simpatia se refere às qualidades secretas das coisas, que determinam o deslocamento das coisas umas em direção às outras, para se fundir umas nas outras, para perder a identidade singular. Por isso, a simpatia é um perigo. A explicação se conhece, o império do cristão, lembrando, né? Quando o amor sozinho opera, tudo se junta, tudo desaparece. Quando o ódio sozinho opera, tudo se fragmenta, o mundo desaparece. Precisa contrabalançar. Olha, essa ideia do império do cristão está presente aqui. A simpatia é perigosa, porque se tudo se funde com tudo, o cosmo, a ordem, o mundo desaparece. Então é preciso um contrapeso para a simpatia, que é a antipatia. Ou seja, a antipatia é aquilo que vai permitir o isolamento das coisas, a preservação das espécies,
seja a antipatia, o que vai encerrar cada espécie nela mesma e fazer com que ela odeie todas as outras que queiram consumi-la, fundir-se